Tira essa aí, deixa no ar! Alô, não me liga mais, eu tô entrando no ar! Tá no ar? Tá, amiga. Boa noite. Hoje vamos falar sobre um assunto muito discutido e que gera muita polêmica no mundo inteiro. O efeito estufa, destacando suas principais causas e consequências e seus aspectos negativos e positivos. Hoje, no Jornal CTA. O efeito estufa é um processo que ocorre quando uma parte da radiação solar refletida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Como consequência disso, a temperatura da Terra fica retida e não é liberada ao espaço, permanecendo maior do que seria na ausência desses gases. O efeito estufa dentro de uma determinada faixa é de vital importância, pois sem ele, a vida como a conhecemos não poderia existir. Os gases de estufa, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, absorvem alguma da radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra e irradiam por sua vez alguma da energia absorvida de volta para a superfície. Como resultado, a superfície recebe quase o dobro de energia da atmosfera do que a que recebe do Sol e a superfície fica cerca de 30 graus Celsius mais quente do que estaria sem a presença dos gases de estufa. Um dos piores gases é o metano, cerca de 20 vezes mais potente que o dióxido de carbono, e é produzido pela flatulência dos ovinos e bovinos. Sendo que a pecuária representa 16% da poluição mundial, cientistas procuram a solução para esse problema e estão desenvolvendo um remédio para tentar resolver o caso. Na Nova Zelândia, pensou-se em cobrar-se taxas por vacas para compensar o efeito dos gases emitidos. Ao contrário do significado literal da expressão efeito estufa, a atmosfera terrestre não se comporta como uma estufa, ou como um cobertor. Numa estufa, o aquecimento dá-se essencialmente porque a convecção é suprimida. Não há troca de ar entre o interior e o exterior. Ora, acontece que a atmosfera facilita a convecção e não armazena calor. Em média, a temperatura da atmosfera é constante e a energia absorvida transforma-se imediatamente na energia cinética e potencial das moléculas que existem na atmosfera. A atmosfera não reflete a energia radiada pela Terra. Os seus gases, principalmente dióxido de carbono, absorvem-na. E se irradia é apenas porque tem a temperatura finita e não por ter recebido radiação. A radiação que emite nada tem a ver com a que foi absorvida. Tem um espectro completamente diferente. O efeito estufa, embora seja prejudicial em excesso, é na verdade vital para a vida na Terra, pois ele é quem mantém as condições ideais para a manutenção da vida, com temperaturas mais amenas e adequadas. Porém, o excesso dos gases responsáveis pelo efeito estufa, ao qual desencadeia um fenômeno conhecido como aquecimento global, que é o grande vilão. Em instantes, o Protocolo de Kyoto e as consequências do efeito estufa. O Protocolo de Kyoto é consequência de uma série de eventos iniciada com a Toronto Conference on Changing Atmosphere, no Canadá, seguida pelo IPCC's First Assessment Report, em Sundsvall, Suécia, e que culminou com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática na ECO 92, no Rio de Janeiro, Brasil, em junho de 1992. Também reforça as sessões da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática. Constituiu-se no protocolo de um tratado internacional com compromissos mais rígidos para a redução de emissão de gases que provocam efeito estufa, considerados, de acordo com a maioria das investigações científicas, como causa do aquecimento global. Discutindo e negociando em Kyoto, no Japão, de 1997, foi aberta para assinaturas em 16 de março de 1998 e ratificado em 15 de março de 1999. Oficialmente entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, depois que a Rússia notificou em novembro de 2004. Por ele se propõe um calendário pelo qual os países desenvolvidos têm a obrigação de reduzir a emissão dos gases de efeito estufa em pelo menos 5,2 em relação aos níveis de 1990, no período entre 2008 e 2012, também chamado de primeiro período de compromisso. Com o aumento da temperatura no mundo, está em curso o derretimento das calotas polares. Ao aumentar o nível das águas dos oceanos, podem ocorrer futuramente a submersão de muitas cidades litorâneas. O aumento da temperatura provoca a morte de várias espécies animais e vegetais, desequilibrando vários ecossistemas. Somando ao desmatamento que vem ocorrendo principalmente em florestas de países tropicais, como o Brasil e os países africanos, a tendência é aumentar cada vez mais as regiões desérticas em nosso planeta. Fica claro.
Isadora, esse é um ponto muito importante. Também tem um aumento de furacões, tufões e ciclones. O aumento da temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando esses tipos de catástrofes climáticas. Também tem as ondas de calor, que as regiões de temperaturas amenas têm sofrido com as ondas de calor. No verão europeu, por exemplo, tem se verificado uma imensa onda de calor, provocando até mesmo mortes de idosos e crianças. É verdade, isso afeta muito na humanidade e no meio ambiente. Então, por favor, vamos nos conscientizar e ajudar o nosso planeta. O Jornal CTA fica por aqui. Uma boa noite pra você e até amanhã. Boa noite. Fica até amanhã. Qual de hoje? Ai, amiga, não sei, Mucuri, vou tirar essa roupa, não aguento mais. Eu estou Pra pra morrer de calor. Eu Mucuri, liga pra Monique. Amiga, tá gravando. Boa Para, noite. gente, Feita, boa noite. O efeito estufa tem como consequência... Não é pra olhar pra mim. Oi, gatinho. O protocolo de Kyoto. Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso absorvem alguma da radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra e irradiam por sua vez alguma energia absorvida de volta para a superfície. Como resultado, a superfície recebe... Pô, tu tá colocando um papel aqui, pô. Amiga, isso aí não pode. Três cabelo. Teu cabelo. Não, amiga, mas é mais bonito assim, cabelo super, Teu não. cabelo tá solto, não pode. Não, mas é mais bonito. Mas não pode. Mas sim. Mas não pode, não pode. Não, amiga, mas ó, a gente tá mais bonito, né, meu cabelo? Ah, certeza. Vale, tá gravando. Tá gravando. Vai pro erro de gravação. Sim, essa falha nossa. Sim. Video show. Ah, cachorros. Sim. Muda. Ai, eu quero brincar. Deixa.